Leitores e ouvintes do canal Papo Literário. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. E para quem vai ouvir esse podcast na madruga, tenham todos uma boa madrugada. E aí, Virgínia, boa noite. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui na nossa bancada de hoje para batermos aquele papo, um papo bastante inusitado sobre livros que viraram filmes, letrinhas que foram parar na telona. Boa noite, Virgínia. Vamos às apresentações. Boa noite, Carlota. Se apresentem. Olá, boa noite. Pode falar, noite. Desculpa, me manifestei antes de ser apresentado. Então, estamos aqui com a nossa Tabata Duda, que agora integra o nosso time aqui do Papo Literário. Seja bem-vinda, Duda. Estou muito feliz. Hoje a nossa convidada especial, que é a Dandy, que, na verdade, a Dandy é uma artista plástica. Ela pinta quadros lindos, maravilhosos. Ela tem um projeto super inusitado. Eu gostaria também, tá, Dante, que você falasse um pouquinho do teu projeto, que um dia a gente vai colocar em prática, né? Verdade. Por favor, se apresente. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Elisângela, mas as pessoas, né, os mais próximos e a minha família me chamam de Dandy. É o meu nome artístico. E tem um detalhe, né, Dante? Você, nada mais, nada menos, é irmã da Virgínia, isso. Então, gente, só que Dandy, ela está aqui, assim, nesse convite tão especial que muito nos orgulha, né, a sua participação hoje, mas Dandy é uma diferente de nós. Dandy enxerga! Nossa! Olha, é bom. Então, Dante, me diga uma coisa, né? Por favor, Nervosa. como é que foi essa tua interação com a Virgínia, né? Com a sua irmã, né? Enfim, sendo ela uma pessoa com deficiência visual, como é que foi essa interação? Conta um pouco pra gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar com vocês, né? Uma coisa muito legal, né? Isso aí que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo. Então, muito obrigada pelo convite. Eu e Virgínia, a gente... É uma história bem grande, né, Carlota? A gente se encontrou depois de... Quantos anos, Virgínia? Você tinha quantos anos quando a gente se viu? 26. Estava com 26. Ah, sim. Então, a gente ficou 26 anos sem se ver. E foi muito bom. Quando minha mãe ligou para mim e falou que tinha encontrado ela. E para mim, eu fiquei, né, naquela expectativa, naquela alegria, naquela ansiedade para conhecer ela. Só que tinha um detalhe, né? A minha mãe não tinha falado que ela não enxergava, eu não sabia. Quando minha mãe falou, foi um choque, né? E meio que quando eu soube que Virgínia apareceu, eu fiquei com ciúme. Eu falava, meu Deus, a minha mãe não liga mais pra mim. Eu fiquei com ciúme. E aí minha mãe falou, né, menina, para de ficar com ciúme. Eu falei, porque a minha mãe não liga mais para mim, agora ela só quer saber de Virgínia, eu não consigo ir viajar para ver ela. E aí foi quando a minha mãe falou, olha, tem um detalhe que você não sabe, Virgínia não enxerga. Aí eu fiquei assim nervosa e aí comecei a chorar, né? E fiquei triste e aí mudei o meu, né? A minha concepção, assim, eu ver ela, o jeito que eu estava vendo. E quando eu me encontrei com ela, nossa, foi muito bom. Parecia que a gente já se conhecia há muitos anos. Eu tive que aprender a andar com ela, né? Porque não é todo mundo que sabe andar com uma pessoa deficiente visual,
né? Então a gente Não. tem várias histórias, né? Uma das histórias que eu estava aprendendo ainda, né? Andando, caminhando com ela. Achei que já estava já estava craque, né? Caminhando numa calçada. Eu esqueci que Virgínia não enxergava. Relaxei e Virginia, desculpe, me perdoe. Ela meteu o rosto numa placa e aí a gente começou a rir. Ai, Foi assim, tadinha. mas não machucou o rosto dela. É que eu esqueci. Graças a Deus. Foi hilária, né? Uma coisa engraçada. Mas foi bom porque eu tive mais atenção, né? Para as pessoas que... Acontece, mas, gente, parece coisa de novela. Tudo é um aprendizado, né? Então, Então, cabe também a nós, pessoas com deficiência, muito especialmente as pessoas com deficiência visual, educar, né, os enxergantes. A gente para Pois que é, não né? ficava muito perdida. Eu passei por muitas situações parecidas com essa, né? Porque eu tenho uma irmã enxergante também, a minha irmã número 2, né? E ela também esquecia, como ela esquecia. Ela, por natureza, é uma pessoa extremamente distraída. Pensa em pleno carnaval aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu torci o pé porque ela não me avisou do desnível da calçada. Acabou o carnaval para mim, né? Eita. Ali eu Graças já a saí Deus. do hospital, fui, fachei, fiquei 45 dias de botinha. Deus. Misericórdia. Eu foi bem, né? Leve, foi leve. Mas também foi uma vez só. Graças a Deus foi uma vez só. Eu tive muita atenção. Foi em Recife. Foi em Recife, quando eu viajei para conhecer ela. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. E quando, né? Quando eu fiquei sabendo, eu viajei. Assim que eu pude, eu viajei para conhecer ela. Foi muito bom. Você também é daqui? Eu sou do Rio de Janeiro. De que bairro? Não, eu moro em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Mas o sábado, então, um dia desses, vamos nos reunir. Eu, você, Dante, o Alberto também está querendo, né? Se reunir com a gente. Pode ser uma boa. Ave Maria, inveja, misericórdia. Eu tô fazendo exercício. Só ficaria meio assim porque o povo de fora daqui não estaria junto. Seria legal se todo mundo tivesse a possibilidade de estar junto, mesmo sendo de fora daqui. Mas acho que nós vamos articular sim aqui pelo canal Papo Literário, com certeza, né? Se Deus quiser, né, futuramente vamos ter muitos inscritos, monetização. Aí. Que Deus ouça. Amém. Aleluia. Glória. Groove. Mas então, hoje nós estamos unindo aqui neste podcast várias linguagens, né? Além dos livros, né? Da linguagem literária, né? Sobre a qual somos leitores vorazes, né? Temos aí a linguagem do cinema. Eu sou uma cinéfila, gente. Adoro. E agora, né, com essa questão da audiodescrição, isso, nossa, facilita muito para a gente ter mais ainda compreensão. Não que eu esteja defendendo exatamente a ideia de que a audiodescrição é algo fundamental, senão não vamos compreender o filme. Não. Ela ajuda, ela é mais um recurso para nós, né? Mas quem sempre foi cinéfila como eu, independentemente de termos ou não audiodescrição, estou lá assistindo. E, Tabata, você recentemente também foi ao cinema ver um filme, né, que é baseado... Sim, fui com a minha mãe. Né? Então, fala pra gente o que você achou desse filme, que é baseado numa obra da Colleen Hoover. Sim, então, eu assisti o filme É Assim Que Acaba, né, baseado no livro da Colleen Hoover, que inclusive eu necessito ler, né, eu tenho o livro nas minhas coisas, né, no Google Drive, mas eu necessito ler esse bendito desse livro. Mas foi um filme que eu gostei bastante, que eu lembrei de algumas coisas em determinados momentos do filme, né, de coisas
que eu passei, que até a minha própria mãe passou durante o relacionamento dela com meu ex-padrasto. Hoje em dia minha mãe tá solteira, mas ela ficou durante 5 anos com um cara que era abusivo, tóxico, nunca chegou a agredi-la fisicamente, graças a Deus, mas não é preciso você agredir fisicamente para agredir uma pessoa. Palavras também podem se tornar agressões e muitas vezes palavras podem doer mais do que um tapa na cara. Eu falo isso com propriedade. Tem vezes que seria melhor ter levado tapas na cara de certas pessoas do que ter que ouvir certas coisas. Mas é assim que acaba. É um filme, né? Uma obra, né? Porque tem o filme e tem o livro, que fala muito sobre a questão do relacionamento abusivo e de você lembrar daquele seu amor do passado, daquela pessoa com quem você podia contar pra tudo. E como muitas vezes as nossas mães, né, as nossas ancestrais passam por coisas que nós também acabamos passando tempos depois, né? Eu nunca passei por isso em questão de relacionamento, assim, amoroso e tal, até porque eu só tive 2 relacionamentos na vida e ambos muito curtos e à distância. Porém, conheço histórias de pessoas que já passaram por isso e muitas vezes mulheres não, né, as mulheres não denunciam o agressor, algumas vezes por medo, outras por dependência emocional, as que têm filhos não tem para onde ir, não tem apoio da família e por isso muitas vezes acabam ficando nesse ambiente tóxico, mas é muito fácil, né? Eu acabei ouvindo isso de um ex-namorado meu devido a coisas que eu passei em relação à família e tal. A famosa frase do você só está passando por isso porque você quer. Não, cara. Gente, só um minutinho que eu vou ter que dar uma saída, peraí. Não é simples assim, né, Tabata? Não é Peraí. simples assim. Menina, você que leu o livro. Só um minuto. Eu li o livro, os dois, né? O É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa, acho que é isso, né? Eu não vi o filme, eu tenho muito problema. Eu tenho uma rejeição pelos filmes, dos livros que viram filmes, né? É particular, eu sempre acho que deixa a desejar. Mas é muito interessante, né, menina? E é muito interessante no segundo livro a posição que ela toma quando a filha dela nasce. É ali que ela decide: eu não quero isso pra mim, porque eu não quero isso pra minha filha futuramente, porque era o que ela dizia, ela não queria pra ela aquilo que ela via a mãe dela passando. Então ela tem que tomar uma decisão na vida dela também, porque pra filha dela não crescer vendo aquilo e pra aquele pai daquela criança que é o agressor dela, né? Da mãe, da mãe da criança, entender também e se fosse com a filha dele, o que ele ia achar? Porque ele agride ela e ele diz que depois não vai fazer mais. E se fosse alguém fazendo com a filha dele, né? E aí, como é que fica? Exatamente. Exatamente. É um livro extremamente perturbador, eu também li os dois. E ao mesmo tempo, assim, né, a história que perpassa todo o livro, que é uma história belíssima, né, de 2 jovens que se apaixonaram na adolescência, né, cujo garoto, ele tinha de 16 para 17 anos, ele também já vinha de um contexto de violência, é bom que se diga isso, ele vinha de um contexto absolutamente degradado em razão da violência, né, que a mãe sofria a tal ponto de ela optar por colocar o garoto para fora e ficar com aquele marido. Com o homem, complicado. Ela fez essa opção e de repente ele mesmo nas ruas, né, ele ainda tenta se manter no colégio, né, estudando, e aí ele vai se abrigar, né, numa casa abandonada, que ao lado morava um adolescente também, que era colega dele do colégio, eles não eram da mesma turma, mas eram do mesmo colégio. E um belo dia ela vê, né, pela janela do quarto dela que ele está ali, ela fica sem entender, até que um dia ela se aproxima, vê que ele está numa situação assim de abandono, e aí tudo começa, né? Até que um belo dia o pai dela também era outro violento, quer dizer, um livro que realmente assim
trata dessa questão da violência doméstica, né, do abuso e do feminicídio, por que não dizer, porque quem abusa, né, é um homicida, é um pré-homicida, né, para, né, para tentar e consumar o fato é um pulo, a fronteira é muito diminuta, né? Então, por sua vez, a mãe dessa adolescente também sofre abusos do marido, né? E a gente observa no livro também uma coisa muito interessante, Virgínia, né? Que a Colleen Hoover, ela aborda esse tema em várias classes sociais. Porque, reparem, depois que a jovem cresce e tal, né? Ela era uma jovem atormentada, porque sempre ela se culpava que ela poderia ter salvado a mãe, que ela poderia ter compreendido melhor aquela mãe, que ela poderia ter ficado mais ao lado da mãe, né? Aí ela é uma jovem atormentada até que um belo dia ela vai até o terraço de um edifício e fica olhando aquela paisagem e fica pensando em pular, né? E pensando assim, ela fica imaginando como seria se ela desaparecesse, né? Só que no mesmo momento ela vê do outro lado do terraço um cara muito bonito fumando maconha. Aí ela fala, gente, mas o que que é isso? Aí ela desce do parapeito, aí ele é nesse momento que ele avisa também, né, essa jovem. E aí os dois puxam conversa e pronto, algo naquele momento os liga, né? Só que esse jovem é um médico neurologista. É um médico neurologista que depois vai atrás dela e se diz muito apaixonado, aí eles começam a ter um relacionamento e acabam se casando e, né, aí é assim que começa a situação até o momento de assim que acaba, né? Mas diga, Virgínia. Virgínia? Virginia? Tá ouvindo? Eu Ah, acho. meu microfone estava desligado. Quando estava Sim. desligado. É, é interessante também que a gente fica se perguntando, né? Como é que essa menina se envolve com um mendigo? Ela perde a virgindade com um mendigo. É muito assim. Até a gente, no segundo livro, compreender direitinho. Aliás, no segundo não, no primeiro ainda, a gente já compreende direitinho como foi que ele chegou na vida dela, né? Que é todo esse roteiro que a Carlota contou. Era um garoto também E que. ele foi parar nas ruas, né? Como que ele sofreu esse abandono familiar. É Não é engraçado como a gente tem um pré-julgamento, né? totalmente um Mete o mendigo. pau. A gente mete o pau, né, Carlota? Como é que essa menina perdeu a virgindade com o mendigo? Não sei o quê. A gente existe um julgamento, né, da gente, né? Primeiro a Sim, gente. mas eu considero que ele não era assim totalmente um mendigo naquela forma tradicional a nível de Brasil, por Hum, exemplo, porque ele se mantinha no colégio, né? Ele uhum, fazia bicos, ele de alguma forma ali ele estava lutando, né, pela sobrevivência, né? Até que um belo dia ele resolve realmente assim virar a chave, né, sair daquela situação e ir para outra cidade e entrar, se não me engano, foi na Marinha ou no Exército, eu não estou bem lembrada, acho que foi na Marinha que ele, na né? Marinha, ele entra na Marinha. Uhum. Na Marinha, ele vai lá na cidade do tio e o tio ajuda e ele acaba entrando na Marinha. Ele recomeça a vida dele. Ô, Carlota, e muito interessante, é a primeira vez que o bonitão lá, o cirurgião neurologista, bate nela, né? Que é quando eles estão lá fazendo um jantar e ele esquece e vai tirar uma comida, uma forma do forno que estava queimando, porque eles ficaram se agarrando lá e tal, e a comida queimou. Aí ele esquece, vai direto com a mão e ele queima, e ela fica rindo, mas ela fica rindo assim. Que é uma situação engraçada, eles estavam se agarrando.
e aí a comida queima e ele vai lá tirar a comida do forno e ele pega direto na forma sem luva e ele queima a mão e ela fica rindo. Aí é a primeira vez que ele bate nela, né? Ele Aí ele fica bate, fez, né? E porque bateu, assim, bateu com vontade, né? Porque aí ela cai no chão, ela se machuca, né? Então, assim, ali ele já mostrou as garras, jurando que né? não vai fazer de novo, e chora e lamenta porque fez, né? O temperamento dele subiu e tal. Sempre Como, jurando, como todos os que batem, que não vai bater de como novo. ele todos os abusadores. É. Mas vamos saber da Dandy. Dandy, indica, gostaria Carla. de saber, você também é uma cinéfila ou não? Ou você também é uma leitora voraz ou não? Qual que é a sua praia do momento, além da pintura, né? Carlota, eu gosto de ver filmes. Eu já li, na realidade, eu só li um livro até hoje. Nunca tive paciência de ler. Eu já inventei uma história, né? Já fiz uma história pequena, mas ficou no caderno lá na casa da minha mãe em Recife, então eu não lembro a história direito, mas eu fiz. Mas eu gosto de ver filmes. Eu amo ver filmes. Eu não tenho muita paciência para ler, né? Para pegar e ler. Eu preciso, assim, ligar, ver a imagem. Eu gosto, né, de sentir a emoção. Eu gosto do livro também, mas eu acho que, já que eu tenho a oportunidade, né, de ver, então eu gosto de ver tudo, né? É muito bom. Você é uma pessoa muito visual, né? Eu acho que isso acontece para as pessoas que pintam, né? Que Isso, lidam com as artes visuais. E o cinema está dentro dessa arte visual, né? isso aí. Realmente é a sétima arte visual, né? A primeira é a música, a segunda é a pintura, artes plásticas, né? Mas você encontra também inspiração para o seu trabalho artístico no cinema? Olha, sim, nos desenhos tem umas árvores que eu pinto. Eu acho que é natureza morta que se fala. Eu não sei se é essa palavra. Minha filha fala que é natureza morta. Eu pinto muita paisagens de filmes, de desenhos que eu já vi, algumas coisas, né? E quando eu vou, por exemplo, se eu for numa lagoa e eu gostar muito daquele lugar, eu me concentro e guardo na memória. E quando eu vou pintar, eu me inspiro. Aí eu lembro de um cantinho que eu fui, de alguma coisa que eu vi num filme ou num desenho. E tem séries coreanas, né, que são séries românticas, que tem muitas árvores. Árvores de cerejeiras. Elas são muito lindas. Elas são delicadas. Branca e rosa. Um rosa bem clarinho. E tem no centro dela tem um miolinho bem amarelinho. Tem outras coisas também, mas eu só se eu ver a imagem eu te falo. E eu acho lindo, eu acho muito lindo. Então eu gosto de me inspirar vendo, né, nos filmes. Eu acho muito lindo. Então, Dandy, qual foi o último livro o último livro não, desculpe. Tu fale, o último filme que você assistiu. O último filme, Isso. O Diário de uma Paixão. Olha, puta pra Eu gente. Meu filme favorito. O Nicholas coração Sparks, chega a eu ser sou quentinho. Nicholas Sparks, eu sou, não dá nem pra eu falar, porque a leitura pra mim se iniciou muito ali com Nicholas Sparks. Foi um dos meus primeiros livros que eu li. Muito lindo, realmente muito lindo. O Diário de uma Paixão, não é? Que começa com eles num asilo de idosos, né? Sim, começa eles num asilo de idosos. Ele todos os dias acorda cedo, vai no quarto dela, né, da esposa dele, que tem Alzheimer. Eu acho que é Alzheimer que ela esquece. E ele conta a história deles num diário. Ele conta todos os dias a história para ela lembrar, né? Para ela lembrar de alguma coisa do passado que eles viveram, o lembrar dele, né? E É aí uma forma começa. dele.
Ele contando a essa memória história. para Isso. E os Para ela. médicos duvidam que isso é resultado, né? E ele consegue mostrar que isso dá resultado, né? Sim, sim. Essa persistência dele de ler todos os dias o diário do amor deles, né? O diário que ele tem da vida deles. E acho que em algum momento ali, não sei no filme, mas no livro mostra como foi que ela começou, né, a ter o Alzheimer. Ela começou a esquecer pequenas coisas, aí até que um momento ela estava com o carro e ela ficou rodando, 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 passava na frente de casa, mas não reconhecia a própria casa, né? Foi ali que a ficha caiu e eles resolveram se internar num asilo para idosos. A persistência dele, né, de trazer todo dia essa memória de volta para ela é muito lindo, isso é muito lindo. O amor dele é muito grande, um amor avassalador. É uma coisa tão que, né, que a gente quase não vê hoje em dia. E ele mostrou, né, para ela que eles iam, o amor dele ia conseguir, né, quando ela perguntava assim para ele, e se um dia eu não conseguir mais lembrar, como vai ser, né? E ela fica nervosa quando esquece, quando lembra, eles curtem ali uns 5 minutos. E o que é mais importante foi o que ele fez. Ele comprou a casa dos sonhos dela e fez do jeito que ela queria, pintou de branco, E com Red as Hot, Jesus, tinha o jardim, a varanda do jeito que ela queria, porque também ela era uma artista, ela pintava também. Isso me emociona mais ainda, porque é uma história muito parecida com a minha. Não o Alzheimer, né? Eu ainda tive um não. momento, ainda não, mas eu tive um momento que eu esqueci. Eu tive uma, digamos que foi uma experiência, eu acho, né? Falando da religião, eu creio que uma experiência que Deus me mostrou, porque eu queria perder a memória pelos traumas da vida, e Deus me mostrou que aquilo não ia ser bom. Então esse filme me mostra muito isso. É muito, muito lindo. E ele fez a casa, Interessante. construiu o asilo para ela ficar internada ali mesmo, junto com ele e com outras pessoas, para ela não se sentir sozinha, né? Porque ela não lembrava dele todos os dias. Então é uma coisa muito. Ele não saiu do lado dela o tempo todo ali. Muito lindo. Uhum. Que tem até Gente, eu ainda tem o livro não que li isso. Eu ainda tem o não li esse livro, viu? casamento É nos lindo. Ela tinha 17 anos quando conheceu ele e foi na década de, eu não lembro o ano, mas eu esqueci o ano, que eu não dei uma olhada no ano, eu não consegui achar. Mas é bem, bem antigo, na época que o cabelo era, sabe aquelas saias compridas, aquela roupinha de manga, né? Que tinha, naquela época eles viviam assim, tinha que ter status, né? Mais altos. Então não podia uma rica casar com uma pessoa pobre. E ele e era era, mais né, ele era mais pobre e ela tinha tudo aos pés dela. Então o pai dela fez com que, né? Não podia mais e tal, eles foram para outro lugar. E ele escreveu cartas para ela e a mãe dela escondeu as cartas. Imagina uma pessoa que se ama ficar longe achando que uma pessoa tá aborrecido e aí foi viver a vida dela. Chegou a noivar e tudo. e justamente ela nesse noivo quando ela se reencontra com ele. Eu não sei como é no filme, porque às vezes eles modificam um pouquinho, mas no livro ela vê num jornal que ele comprou uma casa, que é justamente Uhum. essa casa onde ele constrói Isso, esse isso. jardim para ela. Aí ela Uhum. vai atrás dele na casa. Ela abandona esse noivo, ela deixa tudo pra trás, né? E vai viver. E Ela dá aí ele se reencontra. um tempo, resolveu alguma coisa e vai lá e vai ver ele. O reencontro deles é lindo, né? Esse reencontro deles naquela, né? É lindo. E aí ele faz toda a reforma da casa, ele constrói tudo, ele deixa tudo, né? Tudo que Do ela jeitinho, quer. do jeitinho que Ela ela é. pediu a ele. Quando eles foram ver a casa, no comecinho do filme mostra. Era uma casa toda velha, abandonada, toda quebrada, toda suja, parecia uma casa e na beira do lago. Toda parecendo aquelas casas de terror, cabana de terror. E ele reformou ela todinha, do jeitinho que ela queria. Ficou linda, toda branquinha, com as persianas azuis. E o jardim. E a varanda, né? Que ela queria para poder pintar.
Uhum. Tem o livro que dá continuação, que é o casamento. O casamento é o casamento da filha. É o casamento. A filha dele casando de novo pela segunda vez, a filha do casal, né? Uma das filhas deles, casando de novo pela segunda vez, e o casamento é feito justamente nessa casa. E no caso, no casamento, ela já morreu. Ela já faleceu e o casamento é feito justamente na casa deles, né, na casa grande deles, né, que estava lá fechadinha enquanto eles estavam no asilo. Acho que Lá não é tem um feito livro. Eu não vi. casamento, tem. Livre tem o filme também, pode procurar que tem o filme do casamento. Tem o filme também. Virginia, me mande esse livro, porque eu ainda não li este livro. É Nicholas Spark, né? Eu tenho os dois, eu mando para ti. Mando sim. Ah, que Depois fala bom. pra gente, Flávia, se você gostou. Então, Virgínia, nem sempre o filme, né, contempla o livro. Nem sempre isso acontece, né? Existem aí filmes que deixam muito a desejar, né? É incrível que Tabata gostou do filme, né? Não foi o caso da tua sobrinha, Maria Alice, que ela acabou de ver, né? O filme da Hoover. A Alice viu o filme há poucos dias, ela já leu os dois livros. Nossa, é amanhã. E ela vai gravar, viu, gente. Vai ter uma gravaçãozinha aí de Maria Alice. Um vídeo de Maria Alice fazendo os comentários dela. Vamos ver. Vamos ver o que Maria Alice vai dizer. Opinião de uma menina, uma mocinha de 14 anos, né? Leitora voraz, como diz a Carlota. Pois é, ela também é uma leitora voraz, né? Então, dois filmes que assim foram baseados em livros que eu também fiquei assim com aquela sensação de que, meu Deus, acho que em um faltou muita coisa, no outro sobrou, não teve, né? É claro, né, que eu não estou defendendo aqui que o filme tem que ser rigorosamente parecido ou exatamente, né, como, né, os acontecimentos estão no livro, porque isso depende muito também do olhar, né, de quem vai montar, do diretor, né, enfim. Mas, por exemplo, Garota Exemplar. Obviamente que o livro é muito melhor do que o filme, né? A Garota no Trem. Obviamente que o livro é muito melhor do que o filme, né? Era Oi, bem. você assistiu, Dante, Garota Exemplar? Acho que não, porque eu vejo muito filme. Ah, Nossa, então. esse filme virou um clássico assim do cinema, gente, né? Virou um clássico, ele foi muito comentado, porque o livro é baseado numa história real, né, entre duas famílias. Só que na história real, que também existe um outro filme, né, realmente a mulher desaparece e nunca mais aparece. Qual é o nome, Carlota? Tem o filme? Tem o Exemplar. filme. Eu estou tentando me lembrar, né, desse outro filme que é baseado numa história real que se passa lá em Utah, nos Estados Unidos, né, numa localidade onde há uma concentração muito grande de mormons. Ah, sim. Ah, e Não vi tudo nada. gira em torno disso, né? Mas voltando ao Garota Exemplar, o filme para mim, né, deixou a desejar, né? Ah, enfim, claro, né? Tinha que ter aquele sensacionalismo bem típico, né? Dos filmes norte-americanos, mas a história é bem impactante, né? É a história de uma moça, né? Que ela foi extremamente mimada pela família, né? E os pais, né? Tinham um olhar sobre essa criança idealizado, completamente idealizado. Então, ao longo, né, da infância dela, ela se tornou, inclusive, uma escritora mirim,
né? Primeiro, na pré-adolescência, ela já era uma escritora de muito sucesso, né? Ela tinha uma família abastada que vivia em Nova York, ela era de Nova York, e ela cresceu com esse padrão, né, psicológico de se achar a garota exemplar, a perfeita, né? Ela era muito melhor do que todo mundo, né? No colégio, onde ela, né? Com quem ela estivesse, ela sempre, né? Tinha a obrigação de se destacar, porque afinal de contas ela era a garota exemplar, né? Uma jovem bem-sucedida, uma escritora, enfim, né? Ocorre que um dia ela tenta romper, né, com esse olhar familiar, com essa bolha, né, que os pais criaram para ela, e ela pensa sobre isso tudo, fica refletindo, e eis que ela conhece um rapaz, né, é a história da Amy e do Nick, né. Então ela se apaixona por esse rapaz e vice-versa. Só que ele não tinha a mesma condição socioeconômica dela. Então aí já, né, já há um choque, digamos, um choque, né, de ideal de vida para os padrões norte-americanos, né? Porque eu, sinceramente, pessoalmente, eu não vejo problema nenhum, né, quando o casal, né, no caso o homem ganha menos do que a mulher, eu não vejo problema nisso. Mas como o machismo impera, né, e ainda mais dentro da sociedade norte-americana, isso tem peso, né? Então, este é um dado que fica bastante explorado no livro. No filme, é assim, claro que isso existe, porque né, depois de 5 anos de casados, né, eles se dão conta de que tem alguma coisa de muito errado, né, entre eles, porque, né, ela tinha essa lógica da perfeição em tudo, não é? E ele era um professor, né, que enfim, vivia com o salário dele, enquanto ela esbanjava, né, porque os pais também mandavam dinheiro para ela, né, tinha a questão dos livros, dos direitos autorais, enfim, né. E aí, quando eles completam 5 anos, todos os anos eles comemoravam, né, o aniversário de casamento. Só que nesse quinto ano, ela tenta romper com essa bolha e tenta fazer algo diferente, simplesmente desaparecendo e deixando várias pistas para que ele a localizasse, né? Só que aí o que que acontece? Quando ele chega em casa e vê aquela balbúrdia, vê sangue na cozinha, vê né, aqueles bilhetinhos para ele entra em desespero e a primeira coisa que ele faz é chamar a polícia, né? A minha mulher desapareceu. Obviamente que ele passa a figurar como o suspeito número um. É verdade. E aí a trama começa a se desenvolver, né? Só que se torna um filme extremamente polêmico, né? No livro também isso fica muito assim evidenciado, que nos conduz a pensar quem é o problemático ali da situação. É a Amy ou o Nick? É a Amy que toma a atitude de desaparecer ou é o Nick que, de alguma forma, é responsável por essa atitude que ela tomou? Diga, Virgínia. Eu acho que pelo que tu tá dizendo, eu ainda não li. Fiquei até curiosa agora, viu? Mas eu acho que é ela, né? Porque, cara, bota a cabeça pra pensar, só pensar um pouquinho. Eu quero fazer um negócio diferente com meu marido, mas eu vou deixar um monte de bilhete e sangue. E ele vai achar que aconteceu uma desgraça, que alguém me pegou, me matou, e sumiu tudo. Ela é uma menina
fora da casinha, né? Do apartamento, do AP, do barraco, né? Com certeza, Virginia, com certeza. Quer dizer, no filme, isso fica assim, ambíguo, fica uma situação ambígua, né, que nos conduz a pensar, gente, né, se esse cara realmente ele era um neurótico, um psicótico, né, e ela tentou sair daquela vida, daquele relacionamento tóxico e fez tudo o que ela fez para se salvar, só que não. Porque aí depois de ela, né, de ela fazer toda essa simulação, inclusive isso é falsidade ideológica, né? Não sei lá nos Estados Unidos, mas aqui é uma pessoa que promove o próprio sequestro, né, se autoexila, simula, né, a própria morte. Isso tudo é falsidade ideológica. Bom, isso é um parênteses, né? Mas, enfim, acontece todo um rebuliço na cidade deles, né, porque eles migraram para essa cidade que era a cidade da família dele, porque ele queria ficar mais perto dos familiares, né, e ela era de Nova York. Ela topa aí, né, ter essa vida pacata e tal, e tal, e tal. Aí ela consegue fazer um ribuliço naquela localidade, chamar a imprensa, né? Ocorre que tinha um rapaz que era super apaixonado por ela. Eles já se conheciam de longa data, né? E ele era super apaixonado. Antes dela se casar, ele tentou namorar, só que o cara, ele era meio nerd, meio autista, isso não fica muito claro. Ele tinha algum probleminha, né? Só que ele era de uma família muito abastada e ele era uma pessoa completamente excêntrica e exótica, porque ele morava sozinho numa mansão. Pense assim, numa mansão com um sistema de segurança que eu acho que nem o presidente dos Estados Unidos não tem esse sistema de segurança que o cara tinha. Quando ela faz toda a simulação do desaparecimento e tal, isso, né, depois de 50% da leitura, aí ela reaparece. Ela reaparece para o leitor, para o espectador, porque até então a cidade em peso, né, estava acreditando ou que ela tinha morrido, ou que ela estava sequestrada, ou que mataram, enfim, né, e o marido também, né, porque ele faz um apelo assim veemente, né, volte, Amy, eu te amo, e não sei o quê, tá, 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 e ela fica vendo, né, Tudo pela tudo televisão. pela televisão. Onde ela chegava, ela procurava ver uma televisão, né, para ver como é que estava sendo a repercussão. Aí, nesse lugar que ela estava assistindo o noticiário, ela vê esse cara que era apaixonado por ela. Aí ela, opa, vou armar mais uma, né, para me livrar, porque ela resolve voltar, né, com a desculpa de que, né, realmente, né, o Nick me ama. Ele está sentindo a minha falta, preciso voltar. Agora, como voltar, né, e não ser condenada? O que que ela faz? Ela usa esse cara. Aí ela aparece para ele no barzinho, ele fica todo empolgado. Amy, o que você está fazendo? Aquela, ai, me ajuda, é uma história muito triste, eu estou desesperada, e não sei o quê, porque o Nick. Aí começa a colocar a culpa no marido, que não sei o quê, que ela não aguentava mais as agressões dele, enfim. Aí ele, não, Amy, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a você sair desse relacionamento. Você sabe que eu sempre te amei. É o que ela quer ouvir. O que que ele faz? A leva para a mansão. Gente, aí o que que acontece? Olha, o filme, assim, carrega nas cores da situação, né? Enfim, o livro fica mais assim, eu não digo mais light, mas assim, mais
pé no chão da situação, porque eu acho que no livro ela não mata o cara, no filme ela mata. Qual é o nome do filme, Carlota? Eu acho que eu já vi. Garota exemplar. Garota É, exemplar. garota. Aí o que que acontece? O cara vai levar ela para casa, né, para dar força e tal. Aí ela fica arquitetando como que ela ia, né, se livrar do cara, enfim, né, fica arquitetando tudo. Só que num primeiro momento a gente tem a impressão, porque até então, né, a gente fica na dúvida. Será que o cara a sequestrou, né? Ou será que ele levou realmente assim com uma boa intenção para ajudá-la e tal e tal e tal? Num primeiro momento fica a situação ambígua. Só que com o desenrolar da trama a gente vai percebendo que ela foi ali com uma intenção de usar o cara, né? Só que aí, né? Ela consegue saber como que desligava as câmeras de segurança, ela vê todo o movimento que ele faz. Aí ela sempre assim, escapando dele, porque ele queria ter, né, um relacionamento com ela e tal, ela sempre escapando. Aí tem uma noite que ela topa, né? Ela topa só que antes, né, ela pede para fazer um jantar, né, regado a vinho e não sei o quê, tá. Aí ela fica de olho, né, para ver onde que ele ia colocar o abridor, né? Aí ele abre o vinho, serve e tal, eles começam a beber um vinho e não sei o quê, tê. Aí quando eles estão pro quarto, ela já leva o abridor, o saca-rolha. Enfim, na hora H, quando ele vai partir para o ato, aliás, acho que foi algo em pleno ato, né? Ela pega o saca-rolha e fura a jugular dele, né? Misericórdia. Isso no caso no filme. No filme ela mata, no livro não. É isso? Eu, eu, eu tenho a impressão que não. Eu tenho que reler, porque já faz algum tempo que eu li, mas eu tenho a impressão que no livro ela não mata o cara. Pode dar um Seja spoiler? Carlota, seja Carlota. Aquela garota exemplar, de exemplar, né? Mostrou que não tem no meu vocabulário um tanto chulo, porra nenhuma, né? Tipo assim, gente. Exatamente, exatamente. Então aí ela consegue sair, só que ela simula. Aí sim, para justificar o desaparecimento, aí ela consegue sair da mansão, porta fora, e sair gritando só de camisola, né? Ela tinha acabado de ter uma relação com o cara e matar o cara, né? Aí ela conta para a polícia um monte de coisa, que o cara estava mantendo ela em cativeiro, que todo dia ele abusava dela, porque ela vai fazer o corpo de delito, eles Sim, constatam, né? ela vai toda ensanguentada. O pescoço, que ele agarra no pescoço dela quando, quando ela tá matando ele. Em cima da Ah, cama. pois é. Pois Muito é. Ah, sangue. você tá vendo as cenas, né? Sim, Ah, você tá vendo as imagens? Ah, sim, você tá sim. vendo que um olho Muito amigo é sangue. melhor um olho irmão. Menina, ela se suja todinha de sangue e vai toda suja pro coisa, pra delegacia. Aí, a delegacia, se torna uma história absolutamente convincente. Ela se Aí ela safa. vai para casa, aí a população toda lá da cidade vibrando, né, que ela escapou de um assassinato. E as pessoas que conheciam o cara ficam assim de queixo caído. Como assim? O cara era um nerd tão pacato. Quem Aham. diria que ele fosse aquele monstro, não é? No E caso, aí ela luta. Oi. ela mata, ela não mata, não é o marido dela. Ela mata Não, o cara que é apaixonado por ela. isso, Sim, sim. isso. Porque ela queria ter alguma álibi para retornar para casa, né? Isso, Então, isso. assim, no meu modo de compreender toda essa trama,
né? Que é baseada numa história real que se passa em Utah e houve uma disputa judicial por conta de outro filme, né? Porque cada família, né, queria mostrar, né, a sua própria versão dos fatos em relação ao desaparecimento dessa moça lá de Utah, né? Virou uma grande briga judicial porque, né, a família, se não me engano, quem deu todos os argumentos para o outro filme foi o cara. Ele contou a versão dele, só que a família disse que não, que ele era o suspeito número um, que foi ele que Cara, sumiu com é o ela, o marido, Uhum. o marido. Entendeu? Aí no caso da garota exemplar, aí ela volta para conviver com o marido, no caso Nick, né? E aí no filme ela engravida e viveram neuróticos para sempre. É um mistério. Oxi, É mistério e drama. Então, eu acho que é assim, é uma espécie de psicopatia. Eu acho que a psicopatia tem várias facetas. Quanto É, mais eu leio, mais eu compreendo isso, né? Tem várias facetas em maior ou menor grau, porque assim, nós estamos agora muito acostumados a entender essa questão da psicopatia pelo viés psiquiátrico e pelo que a gente tem presenciado aí na grande mídia, né? Esses casos clássicos, né, que foram extremamente discutidos e tô veiculados, lendo, né? como a von Richthofen, né? Nem fala que eu tô lendo, tu sabe qual é, né, Carlota? Então, tô lendo até em doses, assim, de conta-gota, porque tem que ser assim, tem que ser lento, não, o negócio é puxado. Eu eu tô O falo. Maníaco lendo do Parque. Ah, não, Francisco de o Maneco do Parque eu não vi. Eu vi o filme, essa loirinha daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rita Schaff, minha gente, eu não sei o nome dela, não. A Eu Suzanne vi o filme. Forreston, então, é um caso clássico desse tipo de Daniel Luiz. psicopatia. Como é um fato real, eles colocaram suposições, né? Como se, por exemplo, no filme, quando ela some, ela corta o cabelo e muda a cor para se esconder. Isso, exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, ela fez Ela tudo, tudo, teve outra tudo cidade. de plena consciência, né? Tudo premeditado, ela premeditou tudo. Errou tudo. Agora, com que objetivo? Não é de manter esse marido cativo diante das suas neuroses, das suas psicopatias, não é? Então, assim, no meu modo de compreender, gente, eu não sou dona da verdade. Eu sou filha do dono da verdade, que só tem um que é Deus. Mas no meu modo de compreender, eu acho que, sabe, ali é uma espécie de psicopatia, né, da Amy, né? E foi uma forma de ela arquitetar uma trama para tornar esse marido ali cativo para sempre ao lado dela, porque ela temia que a qualquer momento ele se separasse dela. Eu acho que o maior temor dela, pelo menos isso fica evidenciado no livro, era que ele a deixasse, porque ela era tão perfeita em tudo que uma separação ia ser um grande fracasso para ela, É, né? se fosse uma pessoa rica e descobre que faliu, né? Aquilo ali é um choque. Então ela inventa, eu acho que é isso. Ela inventa essa história, né? Ela foge e tal, inventa tudo isso
para ele, não sei se ficar com medo, é um mistério o filme. Ou acho que tem alguma coisa sobre a separação, o divórcio, eu não tenho certeza dela ficar com mais ou ele mais, alguma coisa assim, eu não sei. Tem que ver o filme de novo para poder entender a história. Que é mistério e drama. Quando eu vi, não entendi o final. Não entendi. Então, o final foi exatamente esse. Ela volta, aí passado coisa de um mês, ela fala para ele que está grávida, né? Aí ele fica ali abraçando ela, super comovido, e ela tipo, né? Mas ele Consegui. Carlota, me diz, e ainda existe uma outra questão aí. Será que esse filho é dele? Porque, tipo assim, um ela mês não. depois ela tá grávida. E ela tava. Exatamente, Já tem. exatamente. E ainda tem isso, né? Ou será que ela promoveu isso tudo porque depois de 5 anos daquele mato ali não saía coelho, que também para ela, né, devia ser um fracasso, né? Como assim, depois de 5 anos e nada, não é? Depois de 5 anos, As como é que filhas essa. tendo e eu não tenho, né? Vou ficar para titia e vai ser o comentário. Vocês Eu já acho que estão é da perfeitos, década né? de. Um filho, né? Não lembro Como? qual é a década. Não sei, Essa eu não garota lembro. que Hoje, como que essa... Aí acho que fica mais aquela neurose na cabeça dela, né? Eu me julgo tão perfeita e não sou capaz de ter um filho, né? Porque as pessoas vão julgar. A preocupação das pessoas. Ela era rica, ela é rica. Né? Ela vive numa sociedade de pessoas chiques, né? Então, é como se as pessoas vivessem perguntando: e aí, você não vai ser mãe? Quando que vai nascer um neném? Aí fica aquela pressão psicológica. E, né, tem gente que faz isso. Como ele não conseguia dar um filho a ela, eu sei lá, acho que ela deve ter inventado tudo isso. Por isso também, meia doida. por isso, por isso também. Então, reparem que tem uma série de aspectos, né, embutidos aí que dá para puxar assim, muitos fios dessa história, né? A questão, né, não é só a questão dos relacionamentos tóxicos, né, neuróticos, mas assim uma série de fatores, né, que nos conduz a pensar que realmente essa jovem era uma psicopata ao modo dela, né? Ao modo dela, porque ela foi criada dentro de uma bolha idealizada pelos pais. Não é à toa que o título do livro e do filme é Garota Exemplar, né? Mas só que não, né? Porque ela foi assim um mau exemplo, né? Só que para os olhos da cidade, né, eles estavam longe de saber o que ela havia tramado, né? Principalmente em relação ao assassinato de uma pessoa completamente inocente. Carlota, eu vendo um pedaço aqui do filme, ela tá reclamando com ele porque ele comprou um videogame. Ele reclamou com ela porque ela acho que pegou o dinheiro com o pai dela, né? E fez alguma coisa, mas ele reclamou porque fez sem a permissão, sem contar para ele, né? Sem conversar com ele. E ela fala para ele reclamando: você não me consultou e comprou o videogame. Um videogame muito caro. Tipo assim, ele era meio folgado. Vamos Ah, lá. ah, Quem aguenta isso? O cara tá ali sentado, com os pés para cima, tudo sujo, no filme. E ela tá ali limpando, arrumando, fazendo as coisas. E ele é aquela pessoa que não tá nem aí pra nada. Qual é a expectativa de vida que ele tem ali? Nenhuma. Ela deu uma de doida. Ou ela ficou doida de verdade. então, existe essa ambiguidade, sim, né? Existe sim essa ambiguidade. Só que no livro, eu acho que a situação pesa mais para ela. Pesa mais para ela, entendeu? Justamente por esse contexto que ela foi criada, né? Ela foi uma pessoa completamente idealizada. Não estou aqui fazendo, né, o advogado do diabo, não, né?
como você acabou de descrever aí, Dani. Você está vendo aí o filme, né? Está vendo a cena. Ele ficou desempregado. Imagina, um homem desempregado, né? O pai dela ajudando a pressão psicológica. Poxa, eu não precisava pegar dinheiro com meu pai, já que eu tenho um marido e ele, né, tem que chegar junto. No português, claro, né? A gente tem que ter uma parceria. E ele fica desempregado, vai lá e gasta o dinheiro que eles estavam, tipo, juntar, poxa, vamos juntar esse dinheiro pra gente comprar uma coisa, fazer uma obra, alguma coisa. Ele foi lá e comprou um videogame. Aí eu acho que tudo começa aí, né? Poxa, tô fazendo de tudo, tô fazendo, e a pessoa não tá nem aí, né? Pra nada. Ele tá desempregado. Aqui no filme tá contando que ele tá desempregado. E aí Uhum. chama ela de megera, de chata, você é muito controladora. Ela fala pra ele não gastar e ele não tem, mas ele quer gastar pra se amostrar pros amigos. Exato, exatamente. Tem todos esses elementos, né? Mas, o Dandy, olha, Talvez enquanto ela as. estivesse sentindo sobrecarregada também, né? Tem muito isso. É, Uhum. sim, mas eu queria dizer agora, Virginia, enquanto as relações, né, forem baseadas na materialidade, no vil metal, nada pode funcionar bem. Nada pode funcionar bem, entende? Então, eu acho assim, se a pessoa está dentro de um relacionamento sabendo, né, que o outro tem menos do que ela, se ela topou isso, que aguente as consequências, né? Mas E, ele, sabe, ele próprio. agora as pessoas se casam, assim, né? Se casam, vão viver juntos e tal, e não planejam, não planejam, né? Porque colocam acima do plano. Gente, se existe um plano de voo, nenhum avião decola se não houver um plano de voo. Por que nós, humanos, não fazemos isso também na nossa vida prática, pessoal, conjugal? Vamos fazer um plano de voo, senão o avião vai desandar, entendeu? Verdade. Eu tenho uma grande amiga, né, que ela passou por uma situação com o marido, né, mas o marido ainda tinha um agravante, que ele tem o TDAH, né? Ele tem o TDAH, né? Um arquiteto maravilhoso, né? Só que aí passar depois de 13 anos ela não deu conta. Por quê? Porque não houve uma conversa, não houve um plano de voo, né? Ela sabia que ele tinha esse transtorno porque os pais já tinham falado para ela, já tinham conversado, ela topou, não é? Então, puxa vida, o avião já está lá no alto. Ah, vou desembarcar, pare o mundo que eu quero descer, você que se dane, que se arrebente aí no. Não, eu acho que não é assim. Mas às vezes, Carlota, acontece muito da gente fazer um planejamento, você pensa uma coisa, o outro pensa outra totalmente diferente. Dentro de um relacionamento, a gente tem que ser um e não dois, né? Quando a gente é Verdade. dois, cada um com pensamento, faça um planejamento, mas e o dele? É, E ele? Qual é o dele, será? Será que ele tá na mesma vibe que a é. minha? Então, tem que chegar a um denominador comum. Só que nem Eu todo digo, mundo é fácil de você sentar e conversar. Não não é é não. fácil. É todo mundo Não que é, você consegue sentar e bater um papo, não, meu bem. Você começa conversando, a pessoa vai gritando. Eu mesmo comigo dá errado, porque se eu começar conversando, a pessoa vinha gritando, eu dou 2 gritos de volta ou 3, né? Depende do meu estado de espírito. Normalmente eu Então, costumo. mas esse tipo de situação, como assistimos aí na Garota Exemplar, né? Então, o plano de voo tem que ser feito antes de Cada tudo, caso é um né? caso. Cada caso é um caso, sabe? eu acho que ela teve uma expectativa com ele, aquela coisa ali com ele, que achava que ia ser uma coisa, mas ele, né, é como se ele não gostasse porque ela é rica. Sabe, né, como quando a mulher ganha mais e o Exatamente. homem ganha Ele menos, já tinha, e ele já tinha se ele envolvido muda, também. né?
Ele muda. E eu acho que ele dava umas olhadas também para as amigas, para as mulheres que são ricas. Ele ficava meio que olhando, né? Que tem uma mulher até que tinha uma foto com ele e ele pede até para apagar. Passa a mão assim no braço dele, né? Mas tem que continuar lendo ou vendo para poder entender. É um mistério bom, uma coisa que você fica ali, ó, curioso, bem dá uma dorzinha assim, um friozinho no estômago. Fica adivinhando ali o que vai acontecer. Gente, mas olha, adorei o bate-papo de hoje. Livros viraram Bom, filme. obrigada. Finalizar, Dante, eu gostaria que você também contasse um pouco da sua questão com os quadros, a sua arte, o projeto que você idealizou, que você vai executar isso. Né? Eu vou pegar no seu pé para você colocar em Um dia a gente. prática Eu um pouco pintei quadros desse. sobre o seu projeto. O Sim. que você O que você vê é o nome do nosso projeto. O que você vê? Nossa, um projeto. O que eu posso dizer desse projeto? É lindo. Esse projeto é muito grande. Desde o começo, quando Virgínia, né, perguntou o que eu queria fazer, o que tu queria fazer, se tu pudesse, tivesse a oportunidade, o que tu queria fazer? Eu falei, eu queria pintar. Mas se tu tivesse a oportunidade, eu falei, eu queria pintar para cego ver. Eu falei para ela, eu queria pintar para cego, para deficiente visual, para cego ver. E eu queria pintar o que as pessoas desejam ver ou lembra as pessoas que enxergaram, né, um dia. E os sonhos das pessoas, colocar numa tela de uma forma que tivesse cores, né, muitas cores, e tivesse alto relevo, né? E tivesse história. Não fosse só uma tela jogada um pouco de massa corrida, né? Faz ali forma e pronto, não. Tem todo o quadro que eu quero pintar, né? Nesse projeto, e todo quadro ele tem uma história, entendeu? É o sonho de alguém, é a lembrança de alguém, é o desejo, né? De alguém o desejo de estar em algum lugar e dizer, nossa, eu já enxerguei, eu queria estar aqui nesse lugar. Ou então a lembrança de um dia já ter visto, igual esse quadro que eu estou vendo aqui agora, que eu pintei, mas não finalizei, porque eu preciso, né, tem que ter o material e a tela. Mas eu fiz um esboço aqui, né, numa madeira, num pedaço de madeira. E é muito legal, né? Então eu queria poder, né, um dia mostrar o meu projeto para todo mundo ver, não só para a gente, né, para mim que enxergo, mas para as pessoas que não enxergam, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Quando eu conheci a minha irmã, a gente até quis, né, fazer ai meu Deus, eu vou chorar. Dá uma pausa que eu vou chorar. pode chorar. Quando Desculpa, gente. A gente soube, né, que a minha irmã não enxergava. Meu irmão, eu soube que meu irmão queria doar uma córnea para ela. E eu falei, né, com a minha mãe que eu iria doar outra córnea. Eu falei, ela vai enxergar, ela vai voltar a enxergar. Para ela ver a gente, né? Mas aí não deu, né? Porque a Virginia que sabe explicar o que aconteceu. Não pôde fazer a cirurgia, já não podia mais. Então, eu aqui no Rio de Janeiro, eu sempre pintava, né? Eu falava, Virginia, eu pintei um quadro assim, assim. E teve um dia que eu tava com um pouco de massa corrida e eu peguei um pedaço de madeira de guarda-roupa e eu pintei com uma massa corrida e fiz as ondas, fiz as pedras e eu fechei meus olhos e eu imaginava que Virginia estava vendo. E eu falei, Virginia, eu pintei um quadro para você, vou te falar como é. Eu nem sabia que como é que fala quando você está contando audiodescrição? Eu nem sabia. Isso.
né, audiodescrição, eu descrevi, é assim que fala, eu descrevi o quadro para ela, fechei meus olhos e fui falando tudo para ela, como que era. E aí era uma forma, né, de eu conseguir mostrar para ela alguma coisa. E aí aconteceu esse projeto, né? A gente conversando, e ela perguntou o que você queria fazer. Eu falei, eu queria pintar para cego ver. É um projeto muito lindo, muito grande, muito lindo, com histórias, né, de pessoas até que já morreram também, né, que são amigos, né, de Virgínia, que tinha sonhos também, e a gente queria colocar, né, para o mundo ver, para o mundo ver esse projeto e essa coisa que é muito linda. Eu coloquei esse quadro no Facebook um tempo atrás e teve muito comentário, né? As pessoas, nossa, teve pessoas mesmo que pintam, que são profissionais, que pintam, né, profissionalmente, que me deram conselhos, fizeram críticas, porque eu não sou profissional, eu só pego uma madeira e pego uma tinta de parede, ou então um corante de bolo, que eu já fiz quase que um corante de bolo, pego um pincel ou o dedo mesmo, cotonete, e vou fazendo, o que vai aparecendo na minha cabeça, eu vou fazendo, eu vou pintando e vai saindo na tela. Então, deixa eu só te dar uma notícia. Uma das maiores pintoras que o mundo já conheceu e continua conhecendo era uma artista plástica de intuição, porque ela nunca fez curso, entende? Ela começou assim também, ela começou a fazer os desenhos dela com carvão, tá? E ela se tornou uma das maiores artistas plásticas do mundo, chamada Frida Kahlo, uma mexicana que até hoje é conhecida por esses traços tão fortes, tão firmes e pelas cores que ela usava, né? Porque ela fez muitos autorretratos também e ela autorretratava, né, exatamente da maneira que ela se vestia, com cores muito fortes, muito alegres, né? Ela usava muito o amarelo vivo, o azul Aham, marinho, eu vermelho vivo, né, as cores amo. do México. Então, ela transplantava para as telas, né, quando ela começou a ser observada a partir do próprio marido. Ele também era um artista plástico, exatamente por conta disso que houve, né, todo um envolvimento, né, só que ele era um artista ele era contratado pelo governo mexicano depois da Revolução, da libertação do México, a Revolução do Zapata, né? Ele foi contratado pelo governo para pintar, né, os monumentos lá da cidade do México, enfim, né? A prédios públicos, né, prédios do governo, enfim. Mas quando ele começou a observar que a Frida, ela também tinha traços muito originais, ele foi o primeiro a incentivá-la, né? Sim, Então, fique sabendo que existiu essa pessoa no mundo que não fez curso, como todos eles, né? Todos, o Van Gogh. Será que o Van Gogh fez algum curso? Não, não, porque nem eu acredito preciso. que a arte, muito especialmente as artes plásticas, a pintura, o desenho, nasce da alma. É uma manifestação que vem do espírito. E isso não tem curso que pague. Não é? Então, Dante, receba toda a minha admiração, né, Obrigada. pela pessoa que você é, não é? E por essa proposta tão interessante, tão importante para todos nós, não apenas para, né, a comunidade de pessoas com deficiência visual, mas
O mundo Sim. merece conhecer o seu trabalho, né? Então siga em frente, eu vou pegar no seu pé. Você vai Pode fazer, deixar. A gente você está vai estar assim. andando, caminhando. E eu me sinto assim super grata, né, de ter participado um pouquinho desse processo aí, né? Que nossa, foi uma coisa muito inusitada, Foi né? Eu fiquei assim verdade. Foi muito muito bom. também. Então é isso, Dante, que Deus te abençoe muito, grande e fortemente, e a Obrigada. sua família. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? Eu também tenho Muito. sangue nordestino, pernambucano, tenho família em Recife, onde eu vou aí dar um abraço pessoalmente em Virgínia. Então é isso, gente, meus caros espectadores do canal Papo Literário. Vamos já encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, viu, Dante? E volte mais Obrigada. vezes, né? Você é uma Obrigada. cinéfila, volte mais vezes para nos ajudar, né, a contar para os nossos espectadores as nossas experiências em relação à literatura, ao cinema, às artes de um modo geral. Porque é o que eu sempre falo, nós não somos pessoas à parte, né? Nós não estamos à parte da sociedade, nós somos integrantes da sociedade. E, enfim, é isso aí. Virgínia, suas considerações finais? Isso aí, gente, agradecendo as meninas, agradecendo a Duda. Eu acho que a Duda, em algum momento da chamada, ela caiu, mas ela teve a participação dela ali no comecinho. A Dandy, que participou aí com a gente, né, em relação aos livros, aos filmes, inclusive ali como um bom olho amigo, né? No meu caso, como um olho irmão, né, para descrever para a gente algumas cenas ali do livro que a Carlota, do livro e do filme que a Carlota citou. E falando aí um pouquinho também do projeto, né? Esse projeto tem até um grande. Ela pretende usar bastante coisas da própria natureza, né, Carlota, nas artes, né? Se uma hora, se Deus quiser, isso for para frente, né? Em algum momento da vida, né? A vida sempre guarda surpresas pra gente. Essa pode ser uma, né? De que em algum momento esse projeto realmente funcione. E é isso aí, gente. Obrigada, obrigada por todo mundo aí. Obrigada, Obrigada, gente. Virgínia. Boa noite a todos. Beijo, gente. Beijo, Dante. Obrigada. Até o Tchau, tchau. próximo podcast. Não percam. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like, compartilhem. É isso aí, gente. Valeu, valeu. Obrigada, obrigada. Parou, Virgínia?